Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Então, meninas. Oi, gente, tudo bem? Boa semana pra vocês, boa terça-feira. Estamos aqui de volta no Angu de Grilo, episódio 21. E hoje... 21, atingindo a maioridade. Hoje vamos honrar esse nome Angu de Grilo desse programa, porque voltamos à nossa mistureba de temas. Vamos falar sobre Irã. Acabou as férias, né, gente? Eu acho que é basicamente isso. Não, vamos voltar à rotina de múltiplos temas e de gravações tardias, né? Porque no momento, segunda-feira... já é quase terça-feira. Exatamente, 11h20 estamos começando a gravação, mas acabou a leveza dos temas, sinto informar. Quer dizer, manteremos a leveza, mas voltamos aos assuntos sérios. Então vamos falar de Irã, vamos falar de Oscar, né? Saiu a lista de indicados hoje, do Oscar, hoje segunda-feira. E já tivemos dois ciclos, os dois ciclos talvez mais importantes pré-Oscar de premiação, que foram o Globo de Ouro e o Sindicato dos Críticos, né? Critics' Choice Awards. Vamos falar de Meghan e Harry, né? A família real, que eu amo! A Flávia ama esse tema, ama a família real, enfim. Vocês verão minha opinião. Gente, me permitam essas... Adiante. Me permitam essa contradição, esse anacronismo. Tudo bem, é isso, né? Cada qual com seu cada qual. Bom, Flávia, Irã, vai que é tua. Não, Irã é que eu acho que inesperadamente, né, o ano começou com um tensionamento aí do ambiente internacional que não estava no script. Verdade. Embora a convivência, né, do Trump com o Irã, do governo americano com o Irã, tenha se deteriorado ao longo aí dessa gestão do presidente republicano, eu acho que não estava no radar dos analistas, dos especialistas internacionais, que o Trump autorizaria de súbito, né, praticamente na virada do ano, um ataque no Iraque que fuzilaria o segundo homem mais importante do Irã, né, o general Soleimani, tido como um mártir, um estrategista de guerra, de atuação geopolítica em conflitos, por outros grupos, no caso o próprio Trump, né? Um terrorista, um líder terrorista, aliás, uma denominação que de alguma forma o governo brasileiro encampou na nota que o Itamaraty soltou na sequência ao ataque e à morte do general, e isso levou um nível de tensão para o mercado, para o ambiente internacional, não vou nem falar mercado, porque a gente fala mercado, parece que é só mercado financeiro, mas para o ambiente internacional muito grande, que eu acho que não estava posto. O Irã, na sequência, atacou bases americanas, também no Iraque. Aliás, antes disso, o parlamento iraquiano votou pela retirada das tropas americanas do território iraquiano, numa votação em solidariedade ao Irã, e essa intervenção dos Estados Unidos no território iraquiano. Aí o Irã devolve num ataque cirúrgico a bases americanas no Iraque. Que todo mundo diz vítima. Que foi avisado, né, entre aspas, tipo, gente, vamos revidar aí, que foi a base de onde saiu o ataque dos Estados Unidos, então já era meio que esperado, por isso não teve nenhuma fatalidade. Que foi uma coisa de responder, tinha que ter uma resposta, fogo, né, minimamente à altura, mas que foi uma escolha do Irã. As pessoas, né, os analistas projetam de que tenha sido avisado de certa forma para o Iraque, porque não tinha ninguém na base. Então todo mundo saiu e aí eles escolheram atacar num lugar onde não teriam vítimas fatais. Isso, vidas humanas, só prejuízo material, mas... E o simbólico, né, do contra-ataque. Do contra-ataque, num horário que foi o mesmo horário, né, 1h20 da manhã, o mesmo horário em que os Estados Unidos atacaram e mataram o general, na madrugada seguinte ao sepultamento. Sepultamento, aliás, que por conta de uma confusão deixou 56 mortos. Entre os iranianos, Teve uma cidade natal dele. E na sequência, 5 horas depois, 4, 5 horas depois desse... 5 horas
depois do ataque iraniano, que houve muita apreensão. Eu, pelo menos, fiquei praticamente a madrugada inteira acordada, achando que ia ter uma resposta. Ninguém dorme aqui. Eu e Guga Chakra também não dorme. Saiu até um artigo falando que campanha Guga livre. De tanto que ele trabalhou. Ainda culmina com a queda de um avião ucraniano. Exatamente. Isso aí que foi no babado. Com 176 pessoas entre tripulação e passageiros. Cerca de 86 poucos iranianos. 63 canadenses. Acho que 82 iranianos, 63 canadenses. Tinha gente de 7 nacionalidades, inclusive alemães. Britânico. Ucranianos, 11, que eram 2 passageiros e os 9 tripulantes. Foi muito grave. E aí, em primeiro momento, ninguém sabia, né? O que era. Parecia só um acidente. Não, teve um problema de motor e tal. E aí depois surgiu a imagem que aparece, dá pra ver, né? Que o avião tem uma explosão no céu e aí você vê o míssil continuando a trajetória. A iluminação da explosão dá pra você ver o míssil que atravessou o avião, que começou a cair e explodiu quando tocou o solo. E aí o Irã acabou admitindo, né, que foi por um erro humano, entre aspas. No fim de semana, o Irã admitiu, depois que a comunidade internacional disse que tinha indícios, né? O Canadá, o primeiro-ministro canadense, falou que tinha indícios de que teria sido um dispositivo antimíssil do Irã que tinha atingido o avião, e eles acabaram no sábado, dia 11, admitindo que foi um erro humano e que foi realmente derrubado pelo governo iraniano. E a partir daí desencadeou-se uma onda de protesto, ou acentuou-se, ou reiniciou-se uma onda de protesto, porque veja, isso é uma coisa interessante, né? Sobre o Irã, e todos os especialistas, os jornalistas e analistas internacionais sempre chamam atenção para isso. O Irã tem essa contradição de ser um país com um regime, uma ditadura teocrática, né? O regime dos ayatolás, mas ao mesmo tempo se convive com uma sociedade em que 70% dos estudantes universitários são mulheres. Agora não, porque eles estão asfixiados pelas sanções, né, dos Estados Unidos a partir da anulação do acordo nuclear que tinha sido firmado, né, com os países ricos e o Irã. Eles entraram numa crise econômica muito forte. Calma aí, explica aí esse acordo, o que aconteceu? Era o acordo que vem lá de uma negociação. Olha, até o Brasil se envolve nisso. Eu não sou uma grande especialista, mas quem tem um pouquinho mais de idade ou que acompanha o noticiário internacional deve lembrar da tentativa do ex-presidente Lula de se aproximar do presidente iraniano e construir um diálogo com os Estados Unidos. À época o presidente era o Obama e o presidente iraniano era o Ahmadinejad, que parecia a encarnação do demônio, fosse eu alguém que acreditasse em demônio. E, bom, a partir daí houve um amadurecimento de relações diplomáticas. O Irã assinou um acordo com os países que detêm, né, essas tecnologias. Tem França, Inglaterra, China, Rússia, um acordo de uso, de transparência em relação ao seu programa nuclear, de não desenvolver arma, né, mas o uso nuclear controlado e transparente, de modo a entrar nesse ambiente aí de um mundo desarmado, minimamente civilizado. Desarmado. Bom, o Trump tinha muita raiva dessa negociação. Desde que ele assumiu, ele dizia que os Estados Unidos e Obama, né, tinha sido frouxo em relação a firmar esse acordo com o Irã, e ao longo aí do governo dele, acho que foi no ano passado ou no fim de 2018, que ele rompeu o acordo com o Irã. E gradualmente, desde meados do ano passado, que o Irã vem, para pressionar os outros países signatários, abandonando algumas cláusulas desse acordo, o que culminou depois do ataque americano, com eles dizerem que não vão mais respeitar o compromisso de limite de enriquecimento de urânio. Embora não tenha dispensado as vistorias dos observadores, né, em relação ao programa nuclear. Então, essa tensão, os Estados Unidos
aumentaram as sanções econômicas, o que deve provocar um agravamento da crise econômico-social, que já não é pequena no Irã. E, a partir do fim de semana, quando o governo admitiu que abateu por um erro humano, vai cair na culpa de um pobre coitado, né? Nas costas de um coitado lá, que abateu o avião civil ucraniano, intensificou-se uma onda de protestos. Isso é comum no Irã, todo mundo fala isso, que tem protestos praticamente diariamente. E parece que o governo já estava, né, sob protesto. Exatamente, tem protesto o tempo inteiro no Irã, mas o governo censura a internet, reprime muito ferozmente, tem estimativas de organizações internacionais de direitos humanos de 1.500 a 2.000 execuções em anos recentes, em razão aí da resistência ao sistema. E isso se intensificou no fim de semana. Então, veja, é um cenário de um ambiente internacional conturbado e de uma crise interna também complexa para o Irã, em que pese o fato de tanto os Estados Unidos quanto o governo iraniano estejam cantando vitória em relação aos episódios recentes. Mas isso, na verdade, é menos para explicar essa crise e mais para chamar a atenção da gente, de vocês, sobre o ambiente internacional que se inicia muito tensionado, né? O Trump fez um pronunciamento falando que o Irã bombardeou, não teve nenhuma baixa, né, nenhuma perda de militar americano, nenhum soldado morto, mas convocando os países, ele citou nominalmente, ele citou França, Reino Unido, China, Rússia, não lembro qual outro, mas enfim, citou nominalmente o rol de países que são signatários do acordo com o Irã para romper e iniciar a negociação para um acordo em outros moldes. Foi muito forte isso do Trump, citar nominalmente cada um dos países, e a gente está vendo um início de ano que eu acho que não estava no radar a partir do fim do ano passado, quando se resolveu, né, o acordo comercial, a tensão comercial entre Estados Unidos e China, acordo esse que deve ser formalizado agora dia 15, essa semana ainda, parecia que ia distensionar um tanto, né? Não é o que está acontecendo. A gente viu a flutuação, volatilidade no preço do petróleo, do dólar também. Então isso tem consequências para o Brasil do ponto de vista da inflação, do preço dos combustíveis. Houve até uma normalização a partir aí do final da semana passada, e a Petrobras chegou a anunciar de hoje para amanhã, nessa terça, né, vai ter uma redução no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A gente espera que chegue às bombas, porque não está chegando, né? Faz 11 semanas que os combustíveis, a gasolina está ficando mais cara na média brasileira, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo. É péssimo, né? Esse período do ano, você ter aumento de combustível, muita gente viajando, no momento que a atividade econômica, a economia está acelerando aí a recuperação, você ter esse cenário de instabilidade global que, em alguma medida, sempre contamina, sempre azeda um pouco o ambiente dos investidores. Semana que vem ou na outra tem reunião de Davos, na Suíça, que é o Fórum Econômico Mundial. Acho que isso vai estar muito na pauta. Foi aquela que o Bolsonaro foi ano passado, ou que ele não foi? Ele foi e discursou por 6 minutos. Que era... Mas esse ano ele já disse que não vai. Quem vai representar o governo brasileiro é o ministro Paulo Guedes, prometendo as reformas adicionais que tanto agradam ao mercado. Mas, enfim, é um ambiente de muita instabilidade, né? De muita incerteza no mundo. Acho que a gente vai ficar nessas idas e vindas. Tem analistas que falam que vão ser anos até se restabelecer um outro nível de relacionamento entre Estados Unidos e Irã. O Oriente Médio é sempre uma região tensionada, né? Um barril de pólvora, cujo mapa também foi muito influenciado. Isso é parecido com o que aconteceu com a África, né? Ocidental,
com a África, né? Como o continente foi retalhado a partir da conveniência dos colonizadores e não exatamente respeitando etnias, grupos religiosos, que era mais ou menos a organização original, e isso dá sempre muita tensão mundo afora. Na França, tem uma notícia interessante que, enfim, agora Inês é morta, mas depois de semanas de greve geral, né, nos transportes, o Macron recuou e está revendo as regras de idade mínima de aposentadoria. Então, os franceses fizeram um movimento eu gosto dos democrático, porque qualquer coisa eles queimam carros. Só quem curtiu essa página do Face sabe. Qualquer coisa taca fogo no carro, levanta asfalto da Champs-Élysées, bota guilhotina na rua pra assustar os políticos. Isso é um povo bom, isso é um povo que sabe lutar pelos seus direitos. E estão interpretando como uma grande derrota, né, o recuo do Macron, mas ele se rendeu à manifestação muito robusta, né, da sociedade, dos trabalhadores franceses, um pouco parecido, mas não assim, não exatamente igual, mas até com o movimento do que tem acontecido, né, em outros países, o Chile em particular. Mas na França foi muito orientado para a reforma da Previdência. E veja, aqui no Brasil, em que pese todo o debate, a gente tem um programa também sobre isso. Temos, volta lá, só explicando a reforma da Previdência. Exatamente. E vários pontos que mudaram, como é que você calcula aí quando você vai poder se aposentar ou não. Em que pese a reforma desejada pelo governo brasileiro, Paulo Guedes, Bolsonaro, não ter sido implementada na sua totalidade, houve várias mudanças em razão da pressão da sociedade, da bancada de esquerda, de movimentos sociais e tudo mais, mas a gente teve uma reforma que acabou aprovada, sancionada e já está em vigor, sem grande mobilização popular, né, nas ruas. Então essa reflexão sobre o que está acontecendo na França, também acho que é digna de nota. Agora vamos para os assuntos mais leves. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo no noticiário internacional. Eu só queria fazer pensando no que ele adendo. nos afeta, que é via dólar e via combustíveis, e isso impacta a inflação e impacta o nosso bolso, isso, né, o orçamento doméstico. Comida. Inclusive, impacta também na comida, né? Porque o nosso transporte no Brasil é basicamente todo feito de caminhão. Que isso é o que todo mundo sabe, né? Da greve dos caminhoneiros, o quanto pesou na inflação dos alimentos, o quanto todas as cidades ficaram desabastecidas. O Brasil para recessão. Parecido com o que está acontecendo na França, só que os caminhoneiros agiram ali em causa própria, né? Mas outra coisa a última coisa que eu queria pontuar dessa história aí dos Estados Unidos e Irã é que muita gente levantou do Trump ter decidido começar esse embate para desviar a atenção do impeachment, né? Do processo do impeachment dele, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tá esperando votação no Senado, que aí já dizem que, né, acho que no Senado não passará, porque o Senado é o Senado é republicano e o Trump tá mandando no Partido Republicano num grau. Então, mas que ainda assim teria sido uma das hipóteses desse bombardeio sem né, nenhuma grande explicação, sem nenhum grande motivo, teria sido desviar o foco aí desse processo de impeachment que tá rolando. Então, fiquemos de olho no processo de impeachment do Trump, nas tensões do Irã, o que vai dar, né, esses protestos da população pedindo a saída desse governo, transição de governo. E última coisa que eu tenho que falar, falando de política internacional, o Brexit. O Brexit terminou o processo do Brexit. O Reino Unido vai sair da União Europeia, gente. Dia 31 de janeiro é o dia oficial. O Brexit passou por todas as etapas, acabou sendo aprovado a última votação que faltava na semana passada e oficialmente o Reino Unido não fará mais parte da União Europeia a partir do dia 31 de janeiro. E aí vamos ver, né, o que acontece. Quem viu Years and Years nesse momento deve estar morrendo de medo, né, de quais serão os próximos passos. Se você não viu essa série maravilhosa ainda, eu vou todo episódio de Angu de Grilo, eu e Flávio Oliveira recomendando para que você veja Years and Years. E agora vamos ver, né, o que acontece no Reino Unido com a saída da União Europeia, como é que eles vão pagar essa conta aí. Estava olhando aqui os resultados hoje, o mercado financeiro teve um dia muito estranho que o dólar subiu para 4,14 no Brasil. Então é totalmente sem motivo aparente, porque o mercado hoje estava até festejando, o
mercado financeiro internacional, festejando aí a proximidade do acordo Estados Unidos e China, que eu já citei aqui. Primeiro eu citei, depois eu fui conferir, então minha cabeça não tá ruim não, viu, gente? Tava de cabeça, vai ser realmente assinado dia 15. E, no entanto, o mercado brasileiro descolou e o dólar foi para 4,14. Tinha caído, né, na virada do ano, chegou a cair para o patamar de R$4, 4,03. Isso, quando o bombardeou subiu para 4,6, né? Exatamente, 4,8, voltou para esse patamar e hoje, por algum movimento especulativo, o dólar deu essa disparada. Então, isso confirma essa percepção de que a gente está andando num terreno muito instável, né? Um campo minado. E é importante a gente prestar atenção e não fazer movimentos bruscos, especialmente cuidar bem do dinheiro, não gastar sem reflexão, né? De uma forma impulsiva, e prestar atenção também no preço dos alimentos, principalmente a carne, que deve continuar cara nesse início de ano por conta acho que eu já falei aqui, das exportações para a China, em razão da gripe suína africana que dizimou o rebanho de lá, e eles estão comprando carne e porco de tudo quanto é canto do mundo, principalmente o Brasil. Aí o povo deixa de comprar carne, compra frango. Aí o frango já está subiu acho que 5% em dezembro. Os ovos também subiram. Jesus, porque você vai substituindo as proteínas. Então, assim, início do ano já é um momento de inflação um pouco pressionada. Você tem renovação de matrícula de escola, compra de material escolar, IPTU, IPVA. E você tem sazonalmente um aumento aí no preço dos alimentos in natura, porque o clima chove muito, aí as hortaliças ficam muito mais caras, porque a produção quebra, as frutas, por causa do calor, que tem deterioração, e agora a pá de cal com a carne. Então vamos prestar atenção aí, vamos pesquisar. E no Rio de Janeiro em particular, para quem é do resto do Brasil e não sabe, a gente está numa crise da hídrica. Água. Pois é, mas mais de 10 dias desde a virada do ano que a água da SEDAI, né, que é a nossa companhia de distribuição de água aqui do Rio de Janeiro, começou a chegar nas casas com gosto de terra, em alguns lugares também com turva, com marrom, com pedaço mesmo, com fragmentos. A água começou a chegar nas casas das pessoas. A SEDAI comunicou que foi uma proliferação de algas que dá esse gosto na terra, mas que não tem nenhum prejuízo para as pessoas beberem essa água, que teoricamente não faria mal, mas no momento que começou a chegar essa água na casa das pessoas, o número de pessoas sendo atendida com intoxicação alimentar, né, disenteria, aumentou muito. E aí acham que tem essa relação com a água. E aí as águas dos supermercados, água engarrafada, né, engradado de água, garrafa de água à venda nos supermercados começaram a acabar já na semana passada. Em alguns dias os estoques começaram, hoje eu fui a 2 supermercados, não tinha água, só tinha água com gás. Várias pessoas que eu conheço estão tentando comprar em outros lugares, também tá difícil de comprar. E aí surgem mil coisas, né, que podem, discussões a partir disso, como a gente depende, a nossa qualidade, como a água virou um recurso privado, como você depende de uma empresa para ter uma água de qualidade na sua casa, ainda que seja uma empresa pública, mas assim, ainda é uma... Mas a caminho da privatização, porque veja, a privatização, privatização da SEDAI é uma contrapartida do acordo de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Lembremos que foi assinado em 2017 e que o Rio de Janeiro recebeu um dinheiro da União, governo federal, e não está pagando as parcelas da dívida, justamente, termina esse ano a primeira etapa do acordo, justamente porque prometeu privatizar a SEDAI para pagar a União. Então é bem curioso, né? Porque sugere, em alguma medida, um sucateamento ou uma ineficiência da companhia estadual, mas eu acho que nos leva a uma reflexão igualmente importante, que há alguns anos a gente viu a crise hídrica de São Paulo, muito forte, né, que chegou a ter a beira, ou chegou a ter racionamento, né, de distribuição, que tinha muito a ver com falta de chuvas, né, com aquela seca
que esvaziou os reservatórios de energia elétrica e também os reservatórios lá de São Paulo da Companhia de Água. E aqui não se trata exatamente de uma crise de escassez, né, de água, mas de uma água que está chegando nas estações de tratamento, uma qualidade muito baixa, e o processo de tratamento parece que já não dá vazão. As águas que abastecem o Rio de Janeiro do sistema Guandu, elas vêm do Rio Paraíba do Sul, que é um rio muito agredido, né, com despejo de material, inclusive industrial, ao longo do seu curso. O que eu tenho lido e ouvido, né, de especialistas é isso, é que nós estamos sendo apresentados a uma outra dimensão de crise hídrica, que tem água, mas a água não é 100% adequada ao consumo. A SEDAI diz que não, que essa água não faz mal e que ela está adequada. No entanto, a gente não pode considerar que está normal uma oferta de distribuição de água que vem turva, com cheiro e com gosto. Quando, desde que o mundo é mundo, a gente aprende que água não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto, né? E outra coisa que eu queria falar dentro dessa discussão da água pra gente fechar, que aí a gente percebe os privilégios, né? É óbvio que a gente tem que fazer esse recorte. Hoje no Jornal da CBN Quem também pode comprar água, é isso, os estoques dos supermercados acabaram com a galera comprando garrafa de água. E quem não pode comprar água? Porque a água engarrafada não é barato. Você pensar que 1,5 litro de água custa, sei lá, R$2, que R$1,60 quando tá no preço bom. Porque parece pouco, tem né? água sendo vendida a R$2,80. Água normal, justamente porque como aumenta a demanda, o preço sobe, né? Comerciantes lucrando. E essa é uma questão importante mesmo, essa dimensão da desigualdade. 1,5 litro de água custar R$1,60 ou R$2 ou R$3. Ah, mas pode parecer pouco, com a moedinha você compra, mas para uma família, com a quantidade que você vai beber por dia daquela água, se você vai usar aquela água para fazer comida, acaba sendo um gasto muito, muito caro. Se você pensar que você vai gastar, sei lá, 3 garrafas de água por dia, já são R$6. O que vai ser numa semana, né? Com 5 dias úteis, você já gastou R$30 por semana. Quais são as famílias brasileiras que podem se dar ao luxo de jogar R$30 por semana pela janela? Sendo que você, teoricamente, paga, né, sua água, né? Você paga a água, você tem uma empresa que distribui água potável. Teoricamente não, objetivamente a gente tem mas ainda que seja alguém que tenha um encanamento clandestino, que não pague água, que receba água de outra forma, outras pessoas vão pagar, e também ninguém é para gastar dinheiro para comprar água se a gente tem a possibilidade de ter água na nossa casa. E tem uma empresa que está sendo paga para isso. Então, esses são os privilégios. Quem pode estar comprando água em supermercado, zerando os estoques de água engarrafada, e quem não pode estar tendo que beber uma água com cheiro de terra, que você liga o chuveiro, você sente aquele cheiro de terra molhada em casa, e tendo que beber essa água, que em alguns lugares vem só com cheiro, outros vem com cheiro e com gosto, outros vem turva, marrom. Essa, pra mim, quando a gente fala de água, eu acho que é o mais básico pra gente entender o que é privilégio, né? De você ter acesso à água potável ainda é um privilégio. Deveria ser um direito, mas ainda é um privilégio. Você poder ter uma água que você possa beber, uma água que chegue na sua casa, né? Ter água encanada ainda é um privilégio, você não ter que buscar água em algum lugar. Você ter uma água que você possa beber direto da torneira, ou se você tem que ter um filtro, ou se você tem que comprar água engarrafada para ter uma água potável. E é muito doido a gente chegar em 2020 ainda sem qualidade de abastecimento de água, com o que a gente tem sendo cada vez mais sucateado e decaindo ainda mais. Passemos ao próximo tema. Qual será o nosso próximo tema? Só notícia ruim. Não, já que você falou do Brexit. Pois é, eu ia falar isso. É o Maxit. Que a Flávia está doida com esse assunto, que na semana passada, Harry e Meghan, né? Harry da família real e Meghan, sua esposa, atriz, ex-atriz. Os duques de Sussex. Anunciaram que estão se retirando da família real. Não é se retirando da família real. É desistindo, deixando de ser o que eles chamam ou chamaram de membros sêniores da família real, que são aqueles
privilegiados que têm uma agenda oficial de visitas, de representação da família real, e em razão disso recebem recursos do setor público, né, dos cidadãos britânicos do Reino Unido, que financiam, né, a monarquia. E Harry e Meghan, ou Meghan e Harry, jogaram a toalha em relação a pressões que a gente sabe que sempre existiram, né, em relação à união dos dois. A Meghan é uma mulher negra, fez carreira, né, em plebeia, Hollywood, né, como a família real diria, não tem nenhuma linhagem de monarquia. Não vem da nobreza. Eles se apaixonaram nos Estados Unidos e se apaixonaram torridamente. Ela tinha uma atuação, seja como mulher autônoma, independente, atriz, bem remunerada e feminista, né, e ativista dos direitos das mulheres negras e tudo mais. Deletou suas redes sociais a partir do anúncio do casamento. Teve um casamento que foi lindo. Eu acordei, eu adoro essas histórias de família real. Eu não aguento, gente, eu não acordei aguento. quase, foi cedíssimo. Foi tipo a 5 cerimônia, horas 5 da manhã. E eu acordei, fiquei com um grupo de amigas minhas, a gente vendo, se emocionando. Eu fiquei muito emocionada com a mãe da Meghan, que é uma mulher negra, californiana, professora de yoga, se de não dread, me engano, não é? usa dread, e ela elegantérrima, entrando naquela abadia. Foi lindo. Westminster. Foi lindo o casamento. Não foi não. Mas eles Westminster foi... Não, eles casaram acho que St. Joseph ou St. John. Sem graça. Então já foi sem graça o casamento. Não, foi É porque eles queriam uma coisa... Foi em... Low acho profile. Que foi em Windsor. Queriam uma Deixa eu coisa ver se low eu acho profile. aqui. Bom, o fato é que o povo resolveu sair. 300 pessoas e tá um bafafá. 300 pessoas num casamento menor. Ok. Foi um bafafá. E eu, menina, vi até um trecho de uma entrevista que o Harry fala, que ele fala exatamente essa frase: eu não vou jogar o jogo que matou minha mãe. E aí foi babado. Na Capela de São Jorge. São Jorge. São Jorge, né? No castelo de Windsor. De Quintino. A gente conhece São Jorge. Então. E aí o Harry fala isso: eu não vou ficar jogando esse jogo que acabou matando a minha mãe. E todo mundo sabe, os tabloides britânicos são muito racistas em relação a Meghan. E tem toda a cobertura é muito sufocante. Deixa eu falar uma coisa engraçada, porque caiu na Wikipedia de Portugal. Então, por isso que eles botam Capela de São Jorge, o casamento de Henrique de Gales e Meghan Markle. Eu não aguento. Eles traduzem. Então tá um bafafá, tem várias conotações racistas em cima dessa cobertura desse casal pelos tabloides britânicos. E, sinceramente, gente, eu acho isso tudo uma palhaçada, esse negócio de família real. Eu não tenho o menor saco pra isso. Flávia, que adora esse negócio, mas eu não tenho o menor saco. Eu acho que fizeram eles muito bem. Acho que agora eles vão morar, disseram que vão se dividir, né? Mas devem ficar mais nos Estados Unidos. E eu espero que ela no Canadá, volte. eles estão falando que vão pro Canadá, onde eles passaram o Natal. Já foi babado que eles não passaram o Natal com a família real. Foi bafo. Tiraram 6 semanas de férias e estão anunciando isso. A rainha ficou furiosa, mas hoje... E o Harry e o irmão, como é o William, já estavam brigados por causa disso, já tava rolando a maior treta. Então, assim, é um povo que, assim, não trabalha, né? Que tem tempo pra esse negócio. Um povo que, de fato... Isso aí é uma galera que a gente pode falar que não trabalha. Eu acho que são 140 dias por ano, que é em média, que a família real... Tem algum compromisso oficial, que vai lá, dá as caras, dá um tchauzinho e pronto, acabou. É a vida que eu pedi a Deus, né? Mas o Harry é uma figura interessante, sempre foi outsider na família. Ele sempre sofreu muito por conta do assédio da imprensa, da opinião pública. Ai, coitado. A mãe dele morreu, que levou à morte. Não, tudo bem, foi isso que ele falou. Não vou ficar jogando o jogo que matou minha mãe, mas sempre sofreu muito. Mas eles estão... Aí eles disseram que vão construir a independência financeira. Eu não aguento. Tem informação de que eles patentearam várias... a marca deles e várias linhas de produtos, não sei o quê. Tinha uma especulação sensacional de que o livro que eles podem escrever sobre a história deles e tudo mais... pode ser o contrato editorial mais valioso do mundo, superando o contrato de casal, né? Superando o contrato de Obama e Michelle,
que foi de 65 milhões de dólares. Gente, se eles fazem um Instagram de casal, fazem meia dúzia de publi, e aí a independência financeira já tá conquistada. Quantos milhões que não pagariam de dólares, pois de é, libras, eles montaram uma fundação com o nome deles, eles querem ainda, dizem que vão servir a rainha, mas... Daí a lavagem de dinheiro, vão se negócio de rico afastar. com fundação, é complicado. Mas eles vão efetivamente se afastar e tem uma grande polêmica, tensão na opinião pública britânica, na mídia, na própria família real, em razão dessa decisão. É claro que eles culpam a Meghan e me parece que há questões de racismo, né, questões raciais envolvidas nessa decisão. O povo nunca aceitou, nunca engoliu a Meghan. Mas enfim, gente, é isso, né? Tínhamos que comentar. Voltando para os temas leves, essa bobeira que é essa família que eu não... Eu adoro, eu assisto as séries e inclusive fiquei pensando que até chegar na Meghan, quantas temporadas de The Crown não, a gente The Crown vai já tá assistir? renovada e não sei nem que época tá, mas já tá renovada e Foi maravilhoso. Eu adoro The Crown, já vi as 3 temporadas. Inclusive o Globo de Ouro premiou a rainha. Peraí, que eu tô achando aqui que eu acabei de esquecer o nome dela. Não sei o quê. Olivia Colman. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz e ela tá ótima. Bom, vamos lá. Oscar. Saiu hoje, né, a lista final de indicados ao Oscar. Vamos começar falando sobre o brasileiro Democracia em Vertigem, né, que foi indicado a melhor documentário. Não sei se a gente já falou dele aqui. Eu acho que sim, que a gente falou no episódio que a gente falou de Years and Years. Acho que a gente deu uma passada, né, por ele. Handmaid's Tale. Privacidade hackeada, Democracia em Vertigem. Pra mim é a tríade, né, do desespero, que é Democracia em Vertigem, Years and Years e Privacidade hackeada. Bom, no meu Instagram eu fiz uma análise maior do que me bateu do Democracia em Vertigem, eu acho bom, mas tem coisas que eu senti falta, que foi o que eu falei no meu Instagram, principalmente que é uma história absolutamente branca, né, de uma perspectiva absolutamente branca e privilegiada, principalmente dos tempos quando volta-se na história do passado, né? Então, assim, onde é que estavam as pessoas negras nesse momento, nesses momentos de Brasil, em que a história é contada. Essa foi a coisa que eu mais senti falta vendo o filme. É um olhar familiar de uma família muito privilegiada, uma família, né, de herdeiros de empreiteiras, mas que o filme é muito interessante porque mostra bastidores que a gente não viu, né? Quem acompanhou o processo do impeachment da ex-presidenta Dilma, não viu os bastidores desse processo, né? Quais foram os diálogos, as imagens dela no palácio, ela saindo. Tem imagens também do Lula passando, né, a alvorada para ela. Então, esses bastidores, ela assistindo, a Dilma assistindo a votação do Congresso, então esses bastidores são muito interessantes, vale muito a pena. Também é interessante para ver, né, como é que foi construído aquele processo, né, como uma linha do tempo, uma estruturação de linha do tempo. Eu também acho ele muito interessante. Acho muito que vale a pena, muito. Se vocês não viram, vejam, tá na Netflix. É um original Netflix. E foi nomeado ao Oscar. Parabéns aos envolvidos. Acho que, enfim, mais do que justo. Acho que é um trabalho super bem feito. É uma coisa importante a beça isso, sabe? E ainda por cima com uma diretora mulher. Sim. Né, que também foi rara nessa edição 2020 do Oscar. Acho legal. A Petra toma partido, ela tem um lado. Sim. O filme não se pretende imparcial, né? Ele não é um trabalho, digamos, jornalístico. Ele é muito ancorado na experiência dela mesmo, né? Muito pessoal, de convivência, de experimentar a democracia, de conviver com isso e ver essa deterioração. Tem algumas questões que são muito, digamos, de opinião mesmo, pessoal, de posicionamento político, ideológico dela, mas eu acho que o filme merece ser visto e tem algumas reflexões muito importantes sobre o processo político, sobre alianças que atravessaram vários governos, vários presidentes e as mesmas empreiteiras e os mesmos grupos econômicos hegemônicos. Você tem uma visão muito crua da qualidade ou da má qualidade do nosso parlamento, né? A forma como
os deputados se apresentam e falam, incluindo o Jair Bolsonaro, que hoje é presidente, mas era então deputado, e naquela votação quando a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do impeachment da Dilma, em que ele faz uma ode ao torturador Brilhante Ustra. Tudo isso está no filme, tudo isso é verdadeiro, são cenas realmente da história do Brasil que atravessam a vida dessa jovem que teve pais que militaram, né, a sua maneira à esquerda e tiveram na clandestinidade, não da forma como outros, ou como a própria Dilma esteve, mas isso é que em alguma medida pavimenta a via de acesso da Petra a essas figuras tão relevantes, né, da República Brasileira aí do final do século XX ao início do século XXI. E ainda, né, protagonistas da história. Então é interessante, também pelo fato de ser um brasileiro. O Fernando Meirelles, que dirigiu Dois Papas, que também é engraçado isso, porque é um filme meio com cara de documentário. É ficção, mas é com uma cara, né? Tem muita imagem. Não vi ainda. Vale a pena as interpretações. São impressionantes, realmente. Os dois atores encarnam os papas, Bento do XVI e Papa Francisco, Mário Bergoglio. E a direção é do Fernando Meirelles, diretor brasileiro, que inclusive já concorreu para Cidade de Deus, mas que não foi indicado. O filme é indicado a melhor filme, a melhor ator e a melhor ator coadjuvante, mas não foi indicado a diretor, o que causou uma certa estranheza, porque não é normal. Acho que foi indicado também a roteiro, mas não foi indicado a melhor diretor. Bom, eu posso falar do meu Parasita? Pode. Parasita é o filme que eu já falei aqui, né? Maravilhoso, filme sul-coreano. Foi indicado a 6 categorias. Quem não viu esse filme, gente, corra pra ver, que o filme é muito bom. Foi indicado a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original. E também foi indicado a melhor filme internacional, então tá na categoria melhor filme internacional e melhor filme, que era a antiga categoria melhor filme estrangeiro, agora chama melhor filme internacional. Melhor direção de arte, melhor edição. É o primeiro longa sul-coreano na história a ser indicado às principais categorias do Oscar. Pra quem viu o Emmy, né, que foi na semana passada, enfim, 10 dias atrás, logo depois do Ano Novo, o diretor ganhou, né, melhor direção, o diretor Bong Joon-ho. Ele ganhou melhor direção no Emmy e fez um discurso que começou com a seguinte frase: quando vocês superarem a barreira de 1 polegada das legendas, serão introduzidos a tantos outros filmes incríveis, fazendo uma crítica a esse norte-americano-centrismo do cinema norte-americano. O filme é sensacional. Procurem pra ver. Quero muito ver. Deixa eu corrigir aqui uma coisa. O Dois Papas não foi indicado a melhor filme. Foi indicado a roteiro, ator e ator coadjuvante. E bom, não dá pra falar de Oscar sem falar novamente de Oscar So White, que é a campanha aí que eu já... é a 15ª edição da manifestação nas redes sociais da galera criticando o Oscar por só ter pessoas brancas sendo indicadas. Oscar So White é a hashtag, que significa, né, Oscar tão branco. E aí a crítica já surgiu hoje de que os 20 indicados às categorias principais de ator e atriz, né, que são melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, somam 25 indicados em cada categoria, 20 indicados. Tem somente uma mulher negra, que é a Cynthia Erivo, eu não faço a menor ideia de como é que fala esse nome dela. Ela é indicada a melhor atriz por Harriet. Melhor atriz por Harriet. E já tá um bafafá que a Lupita Nyong'o, nossa maravilhosa, não foi indicada pela atuação dela em Us, que é o filme do Jordan Peele, o mesmo diretor de Corra, né, de Get Out, que também é um filme maravilhoso. Que eu me lembre, ganhou melhor roteiro original. Tem uma matéria do New York Times comentando as indicações desse Oscar, que fala que a Academia do Oscar, que é quem vota nos indicados e nos ganhadores, é composta 68% de homens e 84% de pessoas brancas. Isso. E isso se reflete, obviamente, nos indicados, né? Na direção também não tem nenhuma diretora mulher,
né? São todos homens, de novo, 5 homens indicados. Scorsese por o irlandês. Jesus, é impossível falar isso. Scorsese por O Irlandês. Todd Phillips por Coringa. Coringa, filmaço. Difícil, mas filmaço. Não tive saco de ver, não, gente. Não, filme importante. Inclusive tem uma reflexão super importante. Eu tenho 2 reflexões super importantes sobre Coringa. Reflexões tardias, porque eu só vi no fim de semana que passou. Mas sobre o The Bronx, usado no filme, né? Especialmente a escadaria. A partir do filme começou a rolar uma fetichização de uma escadaria que é muito simbólica do Bronx. Um bairro americano, negro e com fama de violento, e que em alguns momentos teve indicadores de violência muito, muito fortes, tido como gueto. A Gotham do Coringa é uma Nova York e ele é um morador do Bronx, onde moram predominantemente homens negros, ou pessoas negras. E todas as mulheres, à exceção da mãe, com que ele se relaciona, e sempre de uma forma difícil, não vou ficar dando spoiler, são mulheres negras. Então Coringa traz algumas reflexões também, por que das escolhas dessas mulheres negras para esses papéis ou reprodução de estereótipo, que elas são agressivas e insensíveis em relação a ele, ou porque elas são as assistentes sociais, as mulheres que lidam com o lado mais precário da atenção social à população carente. Ele é claramente um transtornado mental. Nossa, traz reflexões muito importantes. As cores são incríveis, a direção de arte é realmente incrível, assim, tudo muito saturado, é muito impressionante. E o Joaquin Phoenix tá assim, babado. Qualquer nota, sabe? Realmente, você esquece que aquilo é um filme. Parece realmente uma pessoa, sabe? A encarnação dele, daquele personagem, é uma coisa muito impressionante. Eu tenho medo de que todos os atores que fazem o Coringa possam morrer a qualquer momento. Fico um pouco apavorada. É bem perturbador. Deixa eu falar uma última coisa sobre a Cynthia. Meu Deus, só falar os últimos indicados. Não, mas é que eu quero voltar à indicação dela, porque Harriet é a história de uma abolicionista negra americana, uma mulher que nasceu escravizada, e que, em 1913, e que se torna uma referência. Ela é responsável pela libertação de 70 escravizados. Então, veja, tem aí um sentido político muito forte nesse filme. Então já sabemos quem não vai ganhar, né? Porque se o filme ainda tem conotação política, o Oscar, meu Deus do céu, realmente tem que tomar muita porrada. A favorita é a Renée Zellweger, que está fazendo o papel de Judy Garland, numa fase já avançada da carreira. E ela ganhou o Globo de Ouro e o Critics' Choice. Mas o filme é qual, meu Deus? Judy. Não tô sabendo. Que é um filme biográfico sobre a Judy Garland. Entendi. Judy, Muito Além do Arco-Íris, em português. Em português, Muito Além do Arco-Íris. Bom, os outros diretores, Sam Mendes, por 1917, Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood, e ambos vencedores do Globo de Ouro em categorias diferentes. E o Bong Joon-ho por Parasita. Então são 5 homens na direção. Então é isso, gente. Oscar so white, Oscar so male. Só tem homem, só tem branco, só tem homem branco. Melhor ator também não teve, quer dizer, sentimos falta aí o povo negro, né? De Lupita, na indicação por Us, Nós, que já passou no Brasil, do primeiro semestre do ano passado. Esse filme é um filme de terror, a Isabela já falou do diretor, e o outro que poderia ser indicado e não foi, Ed Murphy, por Meu Nome é Dolemite. E ele tá muito bem. Agora, eu não sei se a nossa Ruth foi indicada? Não foi. Ela ganhou ontem o crítico. O figurino de Dolemite é feita pela Ruth E. Carter, que é a mesma figurinista de Pantera Negra, que ganhou o Oscar de melhor figurino do ano passado por Pantera Negra. Não foi indicada por Dolemite esse ano, que é um filme original Netflix. Então, enfim, tem várias indicações dentro desse pacote aí que são filmes da Netflix, mas ainda também rola um preconceito desses filmes de fato ganharem algum prêmio, né? Isso foi uma coisa que falaram no Emmy. A Netflix recebeu muitas indicações, mas ganhou pouquíssimos prêmios. Então ainda os críticos e, enfim, galera que entende desse negócio de cinema ainda acha que existe uma resistência desses
filmes e séries, enfim, que são feitas para a Netflix de serem de fato premiados nessas grandes premiações. Já superaram aí a barreira da indicação, mas os prêmios mesmo ainda não estão chegando nesse novo modelo de streaming e de distribuição de audiovisual. Olha, Joaquin Phoenix é o favorito a melhor ator, mas o Adam Driver de História de um Casamento, que é um filme que eu adorei. Também não vi. Tá indicado também. O Leonardo DiCaprio, que tá muito bem em Era Uma Vez em Hollywood, mas eu não acho que é pra chegar a ganhar o Não, já ganhou dele. E o Jonathan Pryce, que faz o Papa Francisco no Dois Papas, é indicado a melhor ator. O Anthony Hopkins, que faz o Bento XVI, é indicado a melhor ator coadjuvante, assim como o Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. Ele tá muito bem, mas eu preferia o Anthony Hopkins. Mas tem Al Pacino e Joe Pesci, do Irlandês, que também são indicados a ator coadjuvante. Eu não vi o filme ainda, então não posso opinar, não sou capaz de opinar. É isso, gente. Ih, falamos um monte, então vamos ver. Olha, o ângulo de grilo real. Vamos assistir aos filmes. Quem gosta, né, de cinema, de Oscar e tal. Quem não vamos gosta faz que nem mensagens. eu, só assista a série, que eu não vejo nada de filme. Não. Sou péssima pra ver filme. Vamos ver filme pra debater, tem várias questões interessantes. Não vejo. E vejo. mandem mensagens sobre filmes Oscar, lembrando que a cerimônia de entrega vai ser dia 9 de fevereiro. Domingo, 9 de fevereiro, antes do carnaval. Vai ter ângulo de grilo, então, ainda sobre... Vai ter pedaço de ângulo de grilo aí da semana seguinte do Oscar. E se vocês forem mandando mensagens, a gente vai comentando aqui também. Na hashtag ângulo de grilo no Twitter e no nosso e-mail angulodegrilo@gmail.com. Eu sei que a gente tá relapsa em comentar os e-mails, principalmente, mas isso vai mudar, tá? Promessa de campanha aqui pra 2020. Vamos comentar mais os e-mails aqui que a gente tá recebendo, tá bom, gente? Prometo. Um beijo. Então, beijo, boa semana. Até semana que vem. Cuidem-se bem, poupem, protejam seu dinheiro, seus corpos e a temporada carnavalesca bombando. Tá chegando também nosso especial de carnaval. Pois é, que não sabemos a data ainda, mas vai ter. Beijo!